O que aprendemos com a pandemia? O que as pessoas estão aprendendo com ela? Pandemia ou pandemia, porque até por causa disso estão brigando. Uns dizendo que é pandemia, outros que não. Que é apenas a armação de determinados grupos que querem dominar o mundo. Para algumas pessoas tudo é conspiração. Estão tão enclausuradas em suas mentes que não conseguem mais enxergar as consequências da própria negligência humana. É claro que existem elites que buscam manipular as massas, mas as massas dorminhocas e preguiçosas permitem isso. É muito fácil ser como um peixe que fica correndo atrás de iscas diferentes e depois de içado reclamar, colocar-se na condição de vítima. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Claro, isso fere o íntimo, isso fere o ego daquele que quer sempre colocar a culpa em alguém, nunca nele. A culpa é sempre dos outros, mas nunca dele próprio como indivíduo. A culpa é sempre de um determinado figurão que manipula a sociedade, mas não das pessoas que seguem as recomendações e as orientações do figurão, que tira vantagens dos dorminhocos. E com a questão da pandemia ou da pandemia, segundo alguns, também não é diferente. As pessoas estão aí tentando e buscando eleger um culpado. Sendo que isso é um processo natural, é uma colheita. Doenças surgem, doenças são resultados, são consequências, são efeitos das semeaduras humanas. As pandemias, as doenças, são apenas resultantes das próprias negligências humanas. Tudo uma hora retorna. A humanidade foi tão negligente, foi tão perversa, foi tão hipócrita nas últimas décadas, que não prestou atenção nas consequências de seus atos. As pessoas queriam apenas consumismo, uma economia que rodasse mais ou menos, para que pudessem curtir a vida, para que pudessem viajar bastante, para que pudessem gastar seu dinheiro com futilidades, para que pudessem ostentar, para que pudessem fazer de conta que são mais do que na verdade são. Então, inúmeras fantasias eram vestidas pelas pessoas. Cada um se fantasiava como queria. E essa epidemia, esta pandemia, ela deu uma mexida neste baile de fantasias, que é a vida pós-moderna, que é um grande baile de ostentações. E as pessoas estão nervosinhas agora, porque não podem mais desfilar com suas fantasiazinhas por aí, precisam tomar um pouco de cuidado. Então, a maior parte das pessoas não quer aprender nada com a epidemia, com a pandemia. A maior parte não quer aprender nada com isso. A maior parte das pessoas quer apenas que tudo volte ao normal. Aquela velha mesmice, aquela vidinha medíocre, grudenta, chulesenta, onde as pessoas faziam de conta que eram alguém. E agora não é possível fazer de conta. O momento atual tirou o chão das pessoas, tirou a sua segurança material, tirou o seu comodismo, a sua zona de conforto. Por isso que tantas pessoas estão nervosinhas. Em vez de buscarem aprender alguma coisa com o momento atual, estão nervosinhas essas pessoas. Esse que é o grande problema.
É ficar nervosinho na hora em que se deve e se precisa aprender alguma coisa. Tudo isso que está acontecendo agora não é por acaso. Não é por acaso. Tudo isso não é ação, né, de grupos de elites. Não nego que grupos e elites estão por trás, aproveitando o momento atual ou buscando aproveitar o momento atual para colocar suas agendas em prática, para acelerar suas agendas. Não estou negando a existência de agendas internacionais e globais que determinados grupos querem empurrar goela abaixo e que estão se aproveitando do momento atual para acelerar a implementação de suas agendas. Mas a questão do coronavírus, do Covid, da pandemia, tudo isso surgiu naturalmente. Tudo isso é apenas karma, é consequência para esta humanidade negligente, que precisa de uma sacudida. O tempo da humanidade está acabando. Vocês acreditam que nós ainda temos milhares de anos aqui sobre a Terra? Dezenas de milhares de anos? Para que a humanidade alcance a sua excelência espiritual e então seja abraçada pelo Criador? Conforme cristãos hipócritas e espiritualistas bagaceiros imaginam que seja, o fim de uma época, o fim do tempo concedido à humanidade está próximo. O tempo da humanidade está acabando. Toda essa questão aí do Covid, da pandemia, é uma sacudida. É o sinal de que alguma coisa está acontecendo e que algo bem pior está para vir. Que estamos em meio a um processo de cura, será uma cura amarga, não se sabe quantas pessoas serão curadas da sua decadência espiritual, se é que querem ser curadas porque não querem largar a sua decadência espiritual. Sim, as pessoas querem ser curadas, mas sem largar seus péssimos hábitos, a sua decadência, a sua perversidade, ou os dogmas religiosos hipócritas que não indicam caminho algum. As pessoas querem a salvação, mas não querem fazer nada por isso. E quando eu falo de fazer algo, é a sintonização interior, para que a luz possa alcançar o indivíduo e puxá-lo para cima, para uma posição melhor, mais digna, de vibração mais digna, porque os seres humanos hoje vibram na indignidade, vibram de forma indigna. São indignos de serem acolhidos pelo Criador. Os seres humanos são indignos de serem acolhidos pelo Criador, da forma como vibram hoje, de forma indigna. E tudo é vibração. Tudo o que está acontecendo atualmente é para mostrar para esta humanidade que ela precisa melhorar a sua vibração. E o que esta humanidade está aprendendo com o momento atual? Praticamente nada. As pessoas apenas querem que tudo volte ao velho consumismo, à velha tranquilidade, à velha comodidade. Mas será que vai voltar? Será que vai voltar? Eu pressinto que não. Eu pressinto que nós entramos num processo que não terá mais volta. Nós entramos num processo que nós não sabemos onde vai dar, onde vai parar, mas isso não terá mais volta. O estilo de vida como conhecíamos até então vai desaparecer, vai sucumbir, porque é resultado de uma semeadura errada desta humanidade perversa e materialista. E algo novo vai surgir. Eu não sei o que, mas algo novo está a caminho. Algo novo irá se impor a esta humanidade. A pressão da luz está aí, pressionando de tal forma para que tudo seja acelerado e chegue ao desfecho. As coisas estão chegando ao fim do processo kármico. As coisas estão chegando à condenação, ao acerto de contas,
para que o joio e o trigo sejam separados. E esta febre vai queimar o joio. Está escrito que o joio será recolhido e atirado ao fogo. E estamos diante deste processo em que assistiremos coisas gigantescas nos próximos tempos. Quem tiver olhos para enxergar, verá. Quem tiver olhos para enxergar, verá. Falo do olhar interior, da intuição, que se capacita a captar as coisas e que permite ao ser humano estar na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não vai se capacitar a isso porque não quer melhorar a sintonia interior. O momento atual exige do ser humano um trabalho interior. A humanidade foi colocada numa posição, numa condição em que ela precisará fazer o seu trabalho interior. Mas as pessoas estão perdendo tempo reclamando, querendo que tudo volte à normalidade. O velho consumismo, o velho faz de conta, a velha comodidade, a velha zona de conforto e por aí vai. As pessoas querem que tudo isso volte à normalidade, menos que elas precisem promover melhorias dentro de si, menos que elas precisem promover melhorias dentro de si. Claro, buscam tirar o corpo fora sempre e colocar a culpa em alguém. Colocar a culpa em alguém. É isso que as pessoas mais sabem e mais gostam de fazer. Mas aprender alguma coisa com o momento atual, isso a maioria esmagadora não quer. Isso a maioria esmagadora não quer. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!